Outro grupo importante que temos que estudar são os essênios. Essa comunidade dos essênios já era conhecida desde a antiguidade. Né? Se falava dos fariseus, dos saduceus e de um terceiro grupo, mas que ninguém sabia muito bem quem eram eles. Depois das descobertas de Qumran, lá em 1947, os estudiosos passaram a identificar essa comunidade como sendo os essênios. Então, hoje, quase ninguém duvida que os famosos essênios, do qual pouca coisa se sabia, é, na verdade, o mesmo grupo de Qumran, onde vivia uma comunidade monacal, uma espécie de monges mesmo, né? Judeus. Eles viviam em comunidade e foram eles os responsáveis por aqueles escritos que, em 1947, foram encontrados ali nas grutas perto do Mar Morto. Hoje são chamados escritos do Mar Morto. Então, essa comunidade passou a ser a mais conhecida, porque dos fariseus temos poucas coisas, dos saduceus menos ainda, mas dos essênios temos muito, porque nas escavações foi encontrada também a regra da comunidade, como é que eles se organizavam. Por isso que hoje é, com certeza, o grupo do qual mais temos informação. Então, era um grupo monacal muito rígido, mais rígido do que os fariseus, por incrível que pareça, né? E eles viviam como uma espécie de povo escolhido. Só eles seriam salvos, né, ali entre 200, 300, ninguém sabe o número exato, mas com regras de pureza muito rigorosas, e acreditavam que só eles seriam salvos. Por isso que quando alguém era expulso dessa comunidade, era a morte, porque vai fazer o quê? Eles eram totalmente separados, né? Totalmente separados do judaísmo, dos fariseus, dos saduceus, né? Enquanto os fariseus viviam no meio do povo, eles viviam lá perto do Mar Morto, recluso. A dificuldade que era para entrar nessa comunidade, você tinha que cumprir vários ritos iniciais, até ser aceito entre os escolhidos. Mas eles foram importantes porque depois copiaram esses livros, né, do Pentateuco, do Antigo Testamento, tantos livros, né, dos profetas, que depois foram descobertos nos achados de Qumran. Agora, o que podemos falar sobre esses essênios, né? Uma moral muito exigente, né? Claro, acreditavam que eles eram de fato o verdadeiro povo de Deus, né? Eles eram um povo pacífico, não queria guerra, vivia na pureza e na oração e no estudo, mas eles acreditavam que um dia haveria uma guerra, a chamada Guerra dos Filhos da Luz contra os Filhos das Trevas, uma guerra final. Talvez tenha sido por isso que eles aceitaram lutar contra os romanos. Então nunca participaram de guerra. A primeira que participaram foi também a última, porque eles foram guerrear lá contra os romanos. Lembra ali durante aquele período da destruição do templo, nos 70. Então, terminada ali de dominar Jerusalém, os romanos foram para Qumran e acabaram devastando também essa comunidade. Depois foram para Massada e mataram o restante dos revoltosos. Mas ali os essênios desapareceram, né? E quando os romanos chegaram, eles jogaram então todos aqueles jarros cheios de livros, de rolos, né, da Torá e do Antigo Testamento como um todo, que depois foram encontrados em 1947 até 1057. Se encontrou muita coisa ali. Eles diziam que só os membros da seita eram destinados à salvação, né? E tinha um caráter mais apocalíptico. Um caráter apocalíptico é o quê? Eu espero que um dia Deus vai intervir e vai me salvar, então eu não preciso ir para um combate armado. Enquanto os fariseus também não tanto, né, mas os zelotas, a gente vai ver, pregavam a luta armada, eles, da parte deles, não. A gente não precisa ir para um combate armado. Mas só na guerra final, que eles pensaram que era contra os romanos, para eles, de fato, foi a guerra final, foi quando essa comunidade foi destruída. Eles se consideravam assim, diz Joséfo, né? Os mais piedosos, os mais rigorosos legalistas,
os mais conhecedores da humanidade debilitada, os mais confiantes em Deus, os mais radicais, os mais exclusivistas. Né? Exclusivistas já a gente fala deles, né? Os mais. Ainda bem que não tem mais ninguém que pense assim, né? Nenhum grupo, né? Que se pense melhor do que os outros. Mas naquele tempo tinha, no tempo de Jesus, tinha um grupo que pensava assim, né? O verdadeiro Israel. O restante todo mundo é apóstata. Todo mundo é herege. Em relação ao sábado, os essênios eram mais rigorosos que os fariseus, né? Não acendiam fogo, né? Nem falar eles podiam no sábado. Né? Então, em tudo mais rigoroso, né? Compreendia o corpo como uma prisão e a alma virtuosa teria, enfim, um habitat que estaria além do oceano, né? Que seria no céu, em Deus. Então, esse é o grupo dos essênios e vamos, no próximo vídeo, estudar um pouco sobre os saduceus e os zelotas.